Olá, crianças, bom dia. Voltamos com o nosso livrinho de história, onde iremos abordar o conteúdo sobre a formação do povo brasileiro. Nós, aqui nascidos no Brasil, somos brasileiros. A formação do povo brasileiro, ele contou com a colaboração, de vários grupos étnicos. Foram várias essas etnias que formaram o povo brasileiro. Nós contamos com a colaboração dos asiáticos, dos europeus, dos indígenas, dos africanos, dos árabes. Então foram várias as etnias que colaboraram na nossa formação do povo brasileiro. Mas, gente, três se destacaram, pela grande quantidade, formaram, podemos dizer, a base do povo brasileiro. A base do povo brasileiro, ela se deu por essas três etnias aqui, como nós estamos observando nessa imagem. Pelos indígenas, que são os nativos, os índios, os primeiros habitantes das nossas terras, do Brasil. Os europeus, os brancos, como a gente observa na imagem, e os africanos, os negros. Então, a gente observa aqui nesse mapinha do nosso Brasil, nós temos essa mistura, essas várias etnias que deram origem à formação do povo brasileiro. Mas não esqueçam, a nossa base, as nossas matrizes, a matriz do nosso povo, ela está aqui. Principalmente nessas três etnias. Na africana, na europeia, no europeu e no indígena. Os nativos, os primeiros habitantes do nosso Brasil. E dessa relação, entre essas três etnias, nasceram diferentes tipos mestiços, que é o que nós vamos ver aqui. Por exemplo, nessa primeira imagem nós vejamos direitinho aí que nós temos o quê? O branco, o europeu. Aqui nós temos o indígena. Então, do cruzamento, dessa relação entre o branco e o indígena, vai nascer quem? Um mameluco ou caboclo, que é o tipo mestiço, vai nascer um mameluco ou caboclo. Da relação entre o branco, aqui bem representado pela essa criancinha, com o negro, com o africano, nós vamos ter o tipo mestiço mulato. Vai nascer o mulato dessa relação do branco com o negro, vai nascer o mulato. Mais embaixo nós temos o negro, o africano, mais o índio. Dessa relação aqui vai nascer quem? O cafuzo. Então, gente, prestem bastante atenção aqui neste cartaz representando os tipos mestiços do nosso povo brasileiro. Não esqueçam, da relação entre o branco e o indígena, vamos ter o mameluco ou o caboclo. Da relação entre o branco e o africano, o negro, nós vamos ter o mulato. E do negro, do africano com o indígena, nós vamos ter o cafuzo, certo? Então, prestem bastante atenção nessa relação, e logo em seguida o tipo mestiço, que é originário a partir dessa relação. Gente, segundo o nosso livrinho também de história, ele aborda sobre o censo demográfico último que ocorreu em 2010. Isso é de responsabilidade do IBGE, onde ele vai dizer a população que existe, que é declarada. Então, o último censo do IBGE ocorreu em 2010. Ele faz geralmente esse censo de 10 em 10 anos. Ocorreu em 2010, onde em 2010 1,14% da população do nosso país se declarou amarela. 0,4% foi autodeclarada indígena. Então, a quantidade de indígenas que habitavam em 2010 no nosso território brasileiro. Branco, 47,7% se autodeclararam, se disseram brancos em 2010. 43,1% se disseram pardo, se autodeclararam, dizendo pardo. E negro, 7,6% se autodeclararam negros. Quando a gente observa aqui, a gente chama bastante atenção nossa com relação aqui, gente, ao indígena. Os primeiros habitantes do nosso Brasil, Um dos povos que formam a nossa base, juntamente com o negro e com o branco. Nós temos indígenas, gente, com menos de 1% no nosso território brasileiro. Isso será por quê,
Vamos já ver mais adiante. Por que esse povo indígena, os primeiros habitantes do nosso Brasil, quem muito contribuiu para a nossa formação, né, nós temos hoje no nosso território apenas 1%. Então, a relação entre menos de 1%, desculpa, tem menos de 1%, nós temos 0,4%. Por que, gente? Por que esse povo entrou quase em um processo de extinção no nosso território brasileiro? Então, a relação entre essas etnias aqui, ela não se deu de forma equilibrada. Por quê? Porque houve muita guerra. Quando esses outros povos, essas outras etnias que eu disse que chegaram aqui no Brasil, já habitavam aqui os índios. Então não era fácil, né, para os índios só chegarem e cederem sua moradia, cederem a sua casa para esses povos que chegavam só se apossando. Então foi muito difícil. Quando esses outros povos chegaram aqui, que dizendo eles, entre aspas, que descobriram o nosso Brasil, mas não descobriram porque os índios já habitavam aqui. Então foi muito difícil, eles chegaram e invadiram as terras dos índios. Então pensamos nós direitinho, nós na nossa casa e chega alguém querendo tomar a nossa residência. Então não é fácil. Também não podemos dizer que o nosso país ele não se constituiu, gente, de uma forma pacífica, ou seja, de uma forma harmoniosa. Não foi só a chegada dessas outras etnias, desses povos árabes, asiáticos, europeus, chegarem e se apossarem de forma harmoniosa das nossas terras, não. Foi difícil. Então, por isso que se diz que não aconteceu de forma pacífica. Por quê? Porque é bem aqui, ó, onde a tia quer chegar. Por quê? Porque principalmente, gente, os indígenas, né, muitos morreram nesse período. Por quê? Porque os brancos, os portugueses traziam muitas doenças que eles desconheciam a forma de cura, né? Tudo do índio era muito natural, era da natureza. Então, nesse primeiro momento, desse primeiro contato deles com os portugueses, foi muito difícil. E onde principalmente os indígenas morreram, né? Eles morreram muito. Por quê? Porque não se deu, né, de uma forma harmoniosa. Né? Então é essencial, gente, nós compreendermos que a formação do povo brasileiro, ela se deu a partir de relações de dominação. As pessoas que aqui chegavam, eles dominaram, exploravam as nossas riquezas, era imposição, eles se impuseram mesmo e se aproveitando, né, entre as pessoas dessas várias etnias. Então foi assim muito difícil, não se deu de forma pacífica, não se deu de forma harmoniosa. Né? Por quê? Por conta disso, porque houve muitas guerras, porque os índios já habitavam aqui e foram desrespeitados, tiveram seus direitos violados por essas pessoas que se diziam ter descoberto, né, o nosso Brasil. Não chegaram assim de forma harmoniosa, foi mesmo se apossando, foi explorando, foi dominando. E isso tiravam todos os direitos dos primeiros habitantes aqui da nossa terra, que foram quem? Os indígenas. E por isso a gente observa ali, né, segundo o censo de 2010, nós temos hoje no nosso Brasil menos de 1% da população indígena. Então é muito pouco. Certo? Por conta disso, por conta da matança e por conta das doenças que esses europeus, né, traziam e eles desconheciam a forma de cura. Então, meus queridos, agora vocês são convidados a pegarem o seu livrinho de história, viu? Você vai reler direitinho as páginas, leiam com bastante atenção as páginas 49 a 51, que é sobre esse conteúdo que a tia acabou de abordar, e logo em seguida você vai responder, né, a página 52. Está bem simples a atividade. Faça com amor, com atenção, com carinho. Um abraço da tia e até a próxima aula.